Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando continuidade ao nosso curso, ao nosso módulo de legislação de trânsito. Vamos falar sobre legislação específica 4 em nossa aula 11. Nessa aula vamos abordar simbologia. Simbologia. São símbolos compostos por cores, palavras e pictogramas cuja finalidade é facilitar o reconhecimento do produto à distância, permitir a identificação rápida dos perigos que representam e promover uma indicação inicial dos cuidados que devem ser observados no manuseio. Aqui nós trouxemos, por exemplo, essas duas setas, né? Que significam a orientação, né, do produto, que ele deve ficar nesse sentido da seta aí, tudo bem? Então são símbolos aí de setas de orientação. Símbolos de manuseio e risco utilizados em embalagens. Então aqui alguns exemplos, né? Frágil, não agitar frágil, proteger contra a umidade, limites de temperatura, face superior nesta direção, não empilhar, centro de gravidade, substância ou material magnetizante, proteger contra calor, proteger contra luz, proteger de fontes radioativas, içamento, não usar carrinho de mão, não usar garfos, fixar conforme indicado, não fixar conforme indicado, empilhamento máximo em massa, não rolar, não suspender com ganchos ou furar, emissão de fumos e gases tóxicos, empilhamento máximo por número. Alguns exemplos somente. Falaremos sobre sinalização do veículo, também que traz muitos símbolos e é importante. A simbologia relacionada aos veículos que transportam carga indivisível são placas fixadas no veículo informando as suas dimensões. Essas dimensões variam da normalidade, por isso a obrigatoriedade da simbologia. Vamos mostrar os modelos e dimensões das respectivas placas. O veículo cujas dimensões exceda os limites fixados pelo CONTRAN deverá portar na parte traseira a sinalização especial de advertência prevista na Resolução CONTRAN número 882 de 2021. Sinalização do veículo. A sinalização deverá estar em condições de visibilidade e leitura, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas. A sinalização deve ser feita em adesivo refletivo aplicado diretamente no veículo ou sobre placa metálica ou de madeira de boa qualidade, possuindo faixas inclinadas de 45 graus da direita para a esquerda e de cima para baixo na cor preta e laranja alternadamente. Os caminhões reboques e semi-reboques equipados com rampa de acesso poderão portar na parte traseira a sinalização de comprimento excedente bipartida. Os veículos furgão, carga geral, furgão frigorífico, sider, basculante ou outros veículos com sistema de portas traseiras e comprimento excedente também pode ser aplicado a sinalização de comprimento excedente bipartida, sendo que o espaçamento entre as placas pode ser igual à largura da moldura das portas, sem que comprometa ou altere as dimensões estabelecidas para a sinalização. A Resolução CONTRAN número 882 de 2021 regulamenta também que, para atender às necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial para a combinação de veículo de carga, CVC, poderá ser bipartida em seu sentido transversal. Contudo, as partes não poderão ter uma separação maior que 5 centímetros. Sinalização especial de advertência traseira para comprimento excedente e limite de velocidade. Então aqui nós trazemos duas informações na mesma placa, né? Então um veículo com a sinalização especial, né, devido à obrigatoriedade, e essa sinalização vai na parte traseira, e ele traz ali a questão do veículo excedendo o comprimento e a velocidade máxima desse veículo. E aqui embaixo a gente traz uma placa com a sinalização especial de advertência também traseira para largura excedente, certo?
Nesse próximo slide, a gente traz aqui a sinalização especial para limite de velocidade. Significa que então ele não pode exceder essa numeração aqui no caso de 60 km por hora. E aqui a gente traz uma sinalização especial também para a parte traseira, que traz a questão da largura, informando a largura do veículo, né, que é excedente, e a velocidade máxima. Tudo bem? O limite de velocidade máxima. Aqui nós trazemos uma sinalização especial de advertência traseira, trazendo duas informações, o comprimento e a largura excedente. E aqui três informações, o comprimento, a largura e o limite de velocidade. Aqui trazemos uma bipartida, né? Então a gente observa que no meio dela tem a separação, certo? Mas essa separação ela não pode deixar de entender que está falando sobre comprimento e largura, tá? Que é o que está deixando bem claro aqui, tudo bem? Por mais que tenha a separação ali, mas não atrapalha. Vamos agora para as simbologias, identificando produtos perigosos. Por mais que o nosso curso não é de produtos perigosos, a resolução e a grade curricular do nosso curso, ela traz o estudo da simbologia da identificação de produtos perigosos, tudo bem? Então a gente traz aqui de forma bem rápida, bem sucinta, sem aprofundar a questão do rótulo de risco, do painel de segurança, tá? Falaremos sobre eles aqui. Então vamos lá. A resolução 5.947 de 2021, a NTT, e suas atualizações determinam que os veículos que transportam produtos perigosos, inclusive aqueles que excedam os limites de dimensão, sejam colocados na frente do veículo, trator, o painel de segurança, e nas laterais e na traseira, painel de segurança e o rótulo de risco. Por esse motivo, estudaremos o procedimento em relação a essas determinações. Esses painéis podem ser feitos de qualquer material, desde que resistam ao uso e às intempéries, mantendo-se legíveis. Então aqui nós temos do lado esquerdo um exemplo de um rótulo de risco e aqui à direita um painel de segurança. O rótulo de risco informa a classe e a subclasse a que o produto pertence, indicando o risco principal e os riscos subsidiários, respectivamente. Tem o formato de um quadrado colocado no ângulo de 45 graus, forma de losango, com a dimensão de 30 centímetros de lado para a unidade de transporte, ou 25 centímetros para veículos utilitários. O símbolo, o texto, o número e a linha podem ser na cor preta ou branca, dependendo da cor do fundo, que varia conforme a classe de risco. O verso não poderá ter qualquer informação. O rótulo de risco pode ser intercambiável ou dobrável, desde que seja construído em material metálico e possua dispositivo que encaixe com 4 travas de segurança, projetado e afixado de forma que não haja movimentação das suas partes, sobrepostas ou que não se percam em razão de impactos ou ações não intencionais durante o transporte. O material empregado deverá resistir ao uso e ao tempo, permanecendo legível. O rótulo de risco subsidiário é idêntico ao de risco principal. Tem a finalidade de informar que, além do risco principal, o produto apresenta um risco secundário adicional. Então aqui é o rótulo de risco, é o exemplo do rótulo de risco, né? Então nós temos o símbolo, que é uma figura com significado convencionado pela ONU, usada para demonstrar um risco, aviso, recomendação ou instrução de forma rápida e facilmente identificável. O texto, que ele corresponde à descrição da classe ou subclasse, e o número da classe ou subclasse, identifica a classe ou subclasse do risco. E aqui nós trazemos as 9 classes, né, dos rótulos de risco. Explosivos, classe 1, classe 2, gases, classe 3, líquidos inflamáveis, 4, sólidos inflamáveis, classe 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, classe 6, substâncias tóxicas, substâncias infectantes, materiais radioativos é a classe 7, classe 8, corrosivos e classe 9, substâncias perigosas diversas. Aqui nós trazemos para vocês as dimensões do rótulo de risco.
Então, para veículos inferiores a 3,5 toneladas de PBT, os lados com 25 centímetros. Já para veículos superiores a 3,5 toneladas de PBT, os lados com 30 centímetros, né? Tudo bem? Bordas do rótulo de risco com espessura mínima de 0,2 centímetros. E os números da classe subclasse de risco 2,5 centímetros. Joia? Produtos perigosos da classe 7, que são as substâncias radioativas, o rótulo de risco deverá seguir o tamanho para veículos acima de 3,5 toneladas de PBT. Então, mesmo que você está transportando num veículo com menos de 3,5 toneladas, vai usar o rótulo de risco de 30 por 30 centímetros. Tudo bem? Vamos mostrar aqui o significado e os vários rótulos de riscos subsidiários. Vamos lá. Símbolo para transporte a temperatura elevada. Transporte de produtos sólidos em temperatura igual ou superior a 240 graus Celsius ou líquidos com temperatura igual ou superior a 100 graus Celsius. Quando o veículo ou equipamento transportar um produto perigoso em temperatura elevada, deverá exibir, além dos painéis de segurança e rótulos de risco principal e subsidiário, o símbolo ao lado colocados na frente, traseira e laterais. Emulsão, exemplo, né, de produtos que precisam do rótulo subsidiário. Emulsão asfáltica, que é a lama asfáltica, etc. Metais fundidos, alumínio, bronze, cobre, ferro, fluoreto. Fluoreto, cloreto, hidróxido, usados como solventes no piroprocessamento de energia nuclear. O lado dele, né, o lado do símbolo, tem que ter 25 centímetros. Símbolo para substâncias perigosas ao meio ambiente. Nos termos estabelecidos na Resolução 5.988 de 2022 da NTT, o símbolo em questão deve ser utilizado nas embalagens e nas unidades de transporte carregados com substâncias perigosas para o meio ambiente classificadas nos números ONU 3077, substâncias sólidas, e ONU 3082, substâncias líquidas. Quando o veículo ou equipamento transportar uma substância perigosa ao meio ambiente, deverá exibir, além dos painéis de segurança e rótulos de risco principal e subsidiário, o símbolo ao lado colocados na frente, traseira e laterais. Exemplos: óleo usado, queimado, lama asfáltica, agrotóxicos, etc. O lado dessa placa, 25 centímetros, borda do rótulo de risco. Espessura mínima, 0,2 centímetros. Símbolo para produtos perigosos em quantidades limitadas. O transporte de produtos perigosos em quantidade limitada deve ser identificado nas embalagens, devendo portar o símbolo conforme a figura ao lado e na nota fiscal. O símbolo deve ter a forma de um quadrado, colocado em um ângulo de 45 graus, forma de losango. As partes superiores e inferiores, assim como as linhas, devem ser de cor preta. A área central do símbolo deve ser na cor branca ou de cor contrastante. As dimensões mínimas devem ser de 100 mm por 100 mm. E a largura mínima da linha que forma o losango deve ser de 2 mm. Caso o tamanho do volume assim exija, as dimensões do símbolo podem ser reduzidas para um mínimo de até 50 mm por 50 mm, desde que o símbolo permaneça claramente visível. A largura mínima da linha que forma o losango pode ser reduzida para um mínimo de até 1 milímetro. Símbolo para veículos de transporte sob fumigação. Veículos e equipamentos de transporte fumigados devem portar o símbolo indicado ao lado, afixado em cada ponto de acesso do compartimento de carga, de modo que se torne facilmente visível por pessoas que necessitem entrar no compartimento fumigado. O símbolo deve permanecer afixado até que as seguintes provisões sejam atendidas: o veículo ou equipamento de transporte tenha se submetido à ventilação adequada e suficiente para a remoção de concentrações nocivas de gases fumigantes. Os produtos ou materiais fumigados tenham sido descarregados do veículo ou do equipamento de transporte. Fumigação é um tipo de controle de pragas através do tratamento químico realizado com compostos químicos ou formulações pesticidas, os chamados fumigantes, voláteis no estado de vapor ou gás.
O transporte de produtos perigosos em veículos e equipamentos de transporte fumigados somente é permitido se tais unidades puderem ser fechadas de modo que a fuga de gases seja reduzida ao mínimo possível. O pessoal envolvido nas operações e no manuseio de veículos e equipamentos de transporte fumigados deve estar devidamente treinado conforme respectiva responsabilidade. Símbolo para o transporte de produtos utilizados como refrigerante ou acondicionante. Veículos e equipamentos de transporte contendo substâncias que apresentem risco de asfixia quando utilizadas para fins de refrigeração ou acondicionamento, como por exemplo gelo seco, ONU 1845, ou nitrogênio líquido refrigerado, ONU 1977, ou argônio líquido refrigerado, ONU 1951, devem portar o símbolo indicado ao lado, afixado em cada ponto de acesso do compartimento de carga, de modo que se torne facilmente visível por pessoas que necessitem entrar no veículo ou no equipamento de transporte. O símbolo deve permanecer afixado até que as seguintes provisões sejam atendidas: o veículo ou equipamento de transporte tenha se submetido à ventilação adequada e suficiente para a remoção de concentrações nocivas do refrigerante ou do acondicionante, e os produtos ou materiais refrigerantes ou acondicionantes tenham sido descarregados do veículo ou equipamento de transporte. Símbolo para o transporte de pilhas ou baterias de lítio. Volumes contendo pilhas ou baterias de lítio devem ser marcados com o símbolo apresentado na figura ao lado. O símbolo deve indicar o número ONU 3090 para pilhas ou baterias de lítio metálico, ou ONU 3480 para pilhas ou baterias de íon lítio. Quando as pilhas ou baterias de lítio estiverem contidas em equipamento ou embaladas com equipamento, o número indicado deve ser ONU 3091 ou ONU 3481. Quando uma embalagem contiver baterias ou pilhas de lítio alocadas a diferentes números ONU, todos os números ONU devem ser indicados em um ou mais símbolos. E agora vamos falar do painel de segurança. Então até aqui falamos de rótulo de risco, certo? O principal e o subsidiário. Agora falamos sobre painel de segurança. A parte superior representa o número de risco do produto perigoso. E a parte inferior representa o nome do produto através da numeração da ONU. Então aqui nós temos uma tabela do número de risco do produto. Certo? Os demais riscos são constituídos por até 3 algarismos, sendo o risco principal o primeiro algarismo e os riscos secundários do produto os segundos e terceiros algarismos. Então aqui vem o significado dos algoritmos, né? Os algarismos. Então temos X, que significa reage com água, e isso no caso do primeiro algarismo, tá, pessoal? 1, explosivo, 2, gás, 3, líquido inflamável, 4, sólido inflamável, 5, oxidante ou peróxidos orgânicos, 6, substância tóxica, 7, substância radioativa, 8, substância corrosiva, 9, substância perigosa diversa. E aí temos nos significados do segundo e terceiro algarismos. X, ausência de risco, 1, explosivo, 2, emana gás, 3, inflamável, 4, fundido, 5, oxidante, 6, tóxico, 7, radioativo, 8, corrosivo, 9, perigo de reação violenta, espontânea ou de polimerização. Tudo bem? Então vamos aqui identificar um painel de segurança. Então X, sabemos, né, que ele reage com água. Por quê, professor? Olha lá o X, reage com água. É o primeiro algarismo, certo? Então o significado do primeiro algarismo. X, reage com água. Ok. Aí o 4, sólido inflamável. O 2, emana gás. E o 3, inflamável. Esses outros 3 algarismos aqui, né? Eles já estão nessa coluna aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem, a gente tem que entender essa leitura. E embaixo, o 2257 é o nome dele da ONU, né?
tá? Muito bem. Painel de segurança, veículo com PBT até 3,5 toneladas. Qual que são as dimensões dele? Altura 25 centímetros, largura 35 centímetros, a borda do painel, espessura mínima de 0,1 centímetros, o espaçamento entre as linhas 3 centímetros, dimensões das letras e números, altura 8 centímetros, largura 4,5 centímetros. Lembrando, para veículos com PBT até 3,5 toneladas. E para veículo superior a 3,5 toneladas, altura 30 centímetros, largura 40, borda do painel, espessura mínima de 0,1 centímetro, espaçamento entre as linhas 4 centímetros, dimensões das letras e números, altura 10 e largura 5,5 centímetros. Muito bem. Terminamos então essa parte da simbologia, só dando uma pincelada, né? Porque não é objetivo específico do nosso curso, mas está previsto na legislação, na resolução 789, dentro da grade curricular de conteúdo para o curso que estamos fazendo. E agora vamos entrar na lei do cronotacógrafo, né? Que conhecemos como tacógrafo, né? Vamos lá. Também uma leitura rápida sobre a resolução 938, que é a que regulamenta sobre o cronotacógrafo. Então vamos lá. A resolução CONTRAN número 938, de 28 de março de 2022, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, cronotacógrafo. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, doravante denominado cronotacógrafo. Artigo 2º. O cronotacógrafo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles. O tacógrafo pode ser mecânico, eletrônico ou digital. Tá? Então aqui nós temos o mecânico, o eletrônico e o digital. Artigo 3º. Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 horas de operação do veículo. 1. Velocidades desenvolvidas pelo veículo. 2. Distância percorrida pelo veículo. 3. Tempo de movimentação do veículo e suas interrupções. 4. Data e hora de início da operação. 5. Identificação do veículo. 6. Identificação do condutor ou dos condutores. E 7. Identificação de abertura do compartimento que contém o disco diagrama ou de emissão da fita diagrama. Parágrafo único. Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6. Vamos ver quais são? 3. Tempo de movimentação do veículo e suas interrupções. 4. Data e hora de início da operação. 5. Identificação do veículo. 6. Identificação dos condutores. Certo? Muito bem. Artigo 4º. O fabricante do cronotacógrafo deverá requerer a homologação do equipamento e do respectivo disco ou fita diagrama junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, a Senatran. Artigo 5º. O cronotacógrafo e o respectivo disco ou fita diagrama submetidos à aprovação do órgão máximo executivo de trânsito da União deverão ser certificados pelo Inmetro ou por entidade por ele credenciada. Artigo 6º. A fiscalização das condições de funcionamento do cronotacógrafo nos veículos em que esse uso é obrigatório será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando. Parágrafo 1º. Na ação de fiscalização de que trata o caput, o agente deverá verificar e inspecionar se o cronotacógrafo encontra-se em perfeitas condições de uso, se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas, lacradas e se seus componentes sem qualquer alteração, se as informações previstas no artigo 3º estão disponíveis e se a sua forma de registro continua ativa, se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do cronotacógrafo até o final da operação do veículo,
se o cronotacógrafo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Inmetro ou entidade credenciada. Tudo bem? Então são 5, né? São 5 itens que a fiscalização deve inspecionar quando houver necessidade. Parágrafo 2º. Nas operações de fiscalização do cronotacógrafo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou fita diagrama, bem como mencionar o local, a data e o horário em que ocorreu a fiscalização. Isso é obrigação dele. Parágrafo 3º. A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º poderá ser feita por meio do site eletrônico do Inmetro, na rede mundial de computadores, ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica. Artigo 7º. Para a extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a treinamento prévio, sob responsabilidade do fabricante, conforme instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos da fiscalização. Artigo 8º. Ao final de cada período de 24 horas, as informações previstas no artigo 3º ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via pelo prazo de 90 dias. Artigo 9º. Em caso de sinistro, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano. Parágrafo único. Havendo necessidade de apreensão do cronotacógrafo ou do dispositivo que contém o registro das informações, a autoridade competente fará a justificativa fundamentada. Artigo 10. A inobservância do disciplinado nesta resolução constitui infração de trânsito prevista no artigo 238 e nos incisos 9, 10 e 14 do artigo 230 do CTB, sujeitando o infrator às respectivas penalidades e medidas administrativas aplicáveis previstas no CTB, não excluindo outras estabelecidas em legislação específica. As situações infracionais descritas no caput não afastam a possibilidade de aplicações de outras penalidades previstas no CTB, é o que diz o parágrafo único do artigo 10. Para artigo 11, a violação ou adulteração do cronotacógrafo sujeitará o infrator às cominações da legislação penal aplicável. Fechamos então aqui a resolução do cronotacógrafo, certo, pessoal? E finalizamos também a nossa aula 11, que falamos sobre simbologia e o cronotacógrafo, certo? Aguardamos vocês na próxima aula, aula 12, também continuando sobre legislação específica. Um grande abraço e até a próxima.